chi io sto? Con chi io sto? Con Vera Anita Bifulco! Obrigado, Vera. É uma alegria, acho que dá para perceber que é uma alegria, está certo? Que você está aqui mais uma vez no Saúde e Leveza Quattrabotoni. É uma alegria genuína, autêntica. Muito bom dialogar com você, Vera. Nós nos conhecemos, não? Nesse grande, nos encontros da vida, está certo? Graças ao movimento Slow Medicine. O movimento Slow Medicine nos conectou, porque é uma coisa que faz sentido para você e faz sentido para mim, está certo? E aí a gente, anos atrás, teve o prazer de se encontrar, de se conhecer. E a gente já teve várias oportunidades onde nós conversamos de uma forma absolutamente espontânea, dentro de diferentes cenários, de várias reflexões, tanto no movimento quanto em oportunidades que a gente teve. E aí, por isso, muito obrigado. Nós vamos abordar algumas questões nesse nosso diálogo, como você já sabe, relativamente à espiritualidade e religiosidade na saúde, mas chi è Vera Anita Bifulco? É psicóloga, é psico-oncologista, tem mestrado em cuidados paliativos pela Unifesp, é coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e, repito aquilo que eu disse no início, participa, é membro do movimento Slow Medicine Brasil. E sou amiga do Bottoni. Vera. E sou amiga do Bottoni. Sim, sim. Por isso, espiritualidade, religiosidade na saúde pode nos ajudar, Vera, a entender a diferença entre espiritualidade e religiosidade, como cada um desses conceitos se manifesta na vida de uma pessoa e como eles podem se relacionar com a saúde. Por favor, Vera! Bom, em primeiro lugar, eu faço cuidados paliativos, eu atuo em cuidados paliativos desde 2002, na Unifesp, no ambulatório de cuidados paliativos. Então, é imprescindível, até pelo próprio conceito de cuidados paliativos, aonde entra a espiritualidade. Mas isso eu sei que, posteriormente, nós vamos conversar. É importante nós fazermos uma distinção entre o que vem a ser espiritualidade e o que vem a ser religiosidade, né? Então, eu diria assim, a religiosidade são os dogmas, são os rituais, né, que o homem construiu, certo? A espiritualidade tentam dar um conceito meio universal do que vem a ser espiritualidade. Eu, particularmente, eu acho que nenhum conceito vai abranger todo o sentido que a espiritualidade tem por um motivo. A meu ver, eu estou falando pela visão da Vera, tá? Porque a espiritualidade, ela é ímpar, ela é singular, ela é uma experiência individualizada. Eu posso ter um momento de espiritualidade, ou sentir a espiritualidade, ou entender a espiritualidade totalmente diferente de você. E ambos termos uma espiritualidade, né? Eu gosto muito de dizer assim também, que muitas vezes a espiritualidade ela pode estar dentro de um contexto da sua religião. Por exemplo, eu, Vera, eu sou adepta a uma doutrina religiosa, aonde a minha espiritualidade faz parte. Eu acho até que facilita, mas tudo bem, você pode ser ateu, certo? Ser agnóstico, mas ter e viver uma espiritualidade singular, ímpar de você, tá? Então, até
gosto de falar assim. Tem até um quadradinho que diz assim: a religiosidade sou eu com os outros. A espiritualidade, tá aqui, olha, que maravilha, olha ali. Existem várias definições para tentar expressar o que a espiritualidade vem a ser. Todas, sem exceções, são falhas, pois tentam generalizar o individual, aquilo que eu falei agora há pouco. A espiritualidade encontra-se no âmago de cada ser vivente. Eu tenho a impressão que nós vivemos essa centelha divina. Da hora que a gente nasce, a gente traz essa centelha de vida. E que ela tem o ímpeto de se desvelar no decorrer da nossa vida, certo? Portanto, manifesta-se dentro de um caráter individualista, próprio, ímpar e singular de cada um. Pode ou não estar inserida dentro de uma religião. Eu até acho, como falei agora há pouco, que facilita, mas elas podem existir de maneiras totalmente separadas, tá? As religiões, logicamente, elas representam as respostas que a humanidade tem procurado dar a questões através de um conjunto de práticas e crenças. Então, isso para mim é religiosidade. Agora, religião sou eu com os outros. Espiritualidade sou eu comigo mesmo. E fé sou eu com Deus. E daí eu vou falar até para você não me fez pergunta nenhuma, mas eu vou aproveitar o gancho. Sinta-se à vontade! Eu me sinto. Nós somos amigos, graças a Deus. Não, muito fala. bem. Quando eu atendo um paciente, eu fiz um protocolo meu. Né? Um protocolo muito simples de uma primeira entrevista. Então, logicamente, eu pergunto o nome, a idade do paciente, estado civil. E daí eu pergunto se o paciente tem uma religião. Lógico que, para mim, isso não importa. Se ele é judeu, católico, espírita, evangélico. Não é isso. Mas, na sequência, primeiro que eu gosto de saber se a vida dele está dentro de um contexto religioso. Na sequência, eu peço para ele me definir o que é fé para essa pessoa. E numa escala de 0 a 10, para ele me dar uma nota para a sua fé. Você veja que é um protocolo muito pessoal meu, né? Onde 0 significa não tenho fé nenhuma e 10 eu tenho uma fé grande. Eu tenho pacientes que falam, doutora, minha fé é 1000. Deus pode mais do que qualquer médico. Então, veja, numa dessa, eu sei que esta pessoa, ela tem uma positividade, um otimismo de caráter espiritualizado muito grande, certo? E isso é fator protetor para o enfrentamento de doenças e em cuidados paliativos. Por outro lado, se eu pego um paciente que diz assim, minha fé, eu não tenho fé nenhuma, eu não acredito em nada, tá? E é isso. Então, aquele impacto de um diagnóstico de câncer, por exemplo, câncer, minha área maior de atuação, é muito diferente o impacto para uma pessoa que se diz não tenho fé nenhuma, não acredito em nada, né? Do que aquela pessoa que diz não, minha fé é grande, né? Deus pode mais do que qualquer médico. Eu sei que eu posso contar com um fator protetor a mais nessa pessoa. E é mais do que provado, agora temos vários artigos científicos indexados que provam o quanto a espiritualidade ela contribui nas respostas mais
positivas, numa adesão ao tratamento e numa resposta mais positiva dos pacientes. Muito obrigado, Vera, pela profundidade das suas explanações e, ao mesmo tempo, vamos dizer, transmitindo de uma forma tão clara, ok? É aí que eu te falo, você foi bem clara, acabei de dizer, mas isso, não? Da espiritualidade, da saúde mental. Você falou na saúde, você falou um pouco da sua experiência, por exemplo, em oncologia, que é uma sua grande era da atuação. E na saúde mental, eu te pergunto. Também? Eu acho que na saúde física, na saúde... Porque, veja, Bottoni, vamos ver. Eu queria até pedir, se for possível, um slide de um conceito de espiritualidade que eu formulei. Isto. De tanto que eu peço, que eu pergunto isso para os meus pacientes, eu resolvi formular um conceito meu do que é para mim a espiritualidade. E eu até convido as pessoas que estejam nos ouvindo a fabricarem o seu conceito de espiritualidade. Eu acho que é um desafio muito legal esse, sabe? Afinal, não, eu sou uma pessoa espiritualizada, não, eu tenho... Então, tente colocar no papel o que é para você a espiritualidade. Então, eu fiz isso, olha. Eu entendo a espiritualidade como uma maneira de ver, sentir e viver um aspecto não material da vida, que pressupõe uma transcendência, um significado e um propósito maior para a nossa existência. Se eu penso isso, eu acho que eu respondi a sua pergunta, que a espiritualidade, sim, ela faz uma diferença na saúde existencial. Você respondeu assim. Agora, deixa eu ver se eu entendi na boca. Você fez um convite para nós, Sim. Tipo, de tentar escrever, Sim. de formular, para mim, no meu entendimento, na minha vida, o que é espiritualidade, é isso? Ou pelo menos como você vive a tua espiritualidade, como você sente. Sim. Porque como é um aspecto não material, não palpável, né? Vamos tentar colocar em palavras materiais, né, as palavras. Sim. E isso fez sentido para você? Quando você fez isso de uma forma espontânea? Sim. Você... E eu não mudaria nada nesses anos todos. Eu não fiz isso agora. Eu já fiz isso há uns... Acho que... Aninhos atrás. Anos atrás. Não, e eu não mudaria mais nada. Porque ela pressupõe uma transcendência. Né? Então é algo realmente muito subjetivo. Por isso que eu acho que é muito individual de cada pessoa, como uma pessoa vive a sua espiritualidade. Gratidão, Vera. Espero que vocês estejam gostando, aproveitando. E aí eu vou dizer uma coisa. Fizemos tipo, sei lá, tipo um script de perguntas, mas como eu disse, a gente conversa de forma espontânea. Aí Vera atravessou todas as perguntas que eu queria fazer depois. Isso é muito legal, Vera. Sim. Porque isso realmente mostra a espontaneidade, mesmo se evidente, até por uma questão de organização e de respeito a quem nos acompanha, a gente monta tipo um pouco um caminho no nosso diálogo. Aí você falou um pouco já de propósito, não? De plenitude, e aí a gente se amplia um pouco o nosso diálogo. Por isso, come tudo isso pode contribuir dentro de uma visão existencial, de um bem-estar existencial, e a costruire uma vida mais plena, com mais sentido, ou seja, na busca, na promoção da saúde, na qualidade de vida, em algo. Por isso, como é que você vê tudo isso? O que você pode contribuir? Bom, Vera. Vou tentar responder, tá? Porque é ampla. Contribuir. Essa tua pergunta. É bem ampla. Bom, o ser humano é uma tríade: corpo, mente e espírito. Nós não somos só corpo, concorda? Concordo. Nós não somos só mente. Nós não somos só a parte espiritual. Nós somos a parte social
e nós somos a parte cultural. Nós, descendentes, você italiano nato, né? Romano. Romano. Eu, filha de italiana, de Turim. Sim. Não, Rimini. A minha mamãe era de Rimini. Você imagina como nós temos a parte cultural enraizada na nossa existência, certo? Será que um oriental reage às coisas feitas um latino? Acho que não. É claro, e não tem melhor ou pior. Tem Não! apenas características de E cada um. graças a Deus Você está fazendo são um exemplo. diferentes, Com né? certeza. Já pensou um mundo Sim, onde sim, todos todo mundo- fossem iguais? Com Cadê o certeza. desafio de viver? O legal é justamente conviver com o diferente. Sim, sim. Porque o diferente agrega para nós. Agora, veja, se o ser humano é uma tríade, se ele tem vários aspectos que constituem o ser humano na sua integralidade, holisticamente, o lado espiritual não deveria ter relevância? Uhum. Principalmente, eu noto isso volto a falar, dentro da minha área de atuação, quando, por exemplo, um paciente ele recebe, seja o diagnóstico de um câncer, de uma demência, do que for, é muito comum se escutar: o que eu fiz para merecer isso? Né? Ou então, nossa, eu estou pagando os meus pecados, vai ver que eu tenho isso, Deus me fez ter isso agora porque eu pequei lá atrás. Imagina que Deus é esse, né? Tão carrasco nesse sentido. Então, mas essas perguntas denotam justamente o lado da espiritualidade, sabe? Quando você fala, nossa, mas o que eu fiz para merecer isso? Não, você não fez nada para merecer isso. Agora, que significado, que mensagem esta doença quer te trazer? Acho que o pensamento deve ser mudado nesse sentido. Que mensagem este desafio da vida está querendo de você? Porque eu acredito que toda doença também é uma mensagem do que pode ser mudado na sua vida. E ainda mais você que fala de estilo de vida, de escolhas. Né? Ma por isso, Vera, gratidão pela sua partilha. É justamente o fato que, claro, a vida é a vida, está certo? Mas, por exemplo, a gente pode se beneficiar de tudo isso na promoção da saúde. Lógico. No estilo de vida, não apenas quando come risposta, come reação, come conexão consigo mesmo, frente a uma doença ou frente a um desafio específico da vida, mas também frente ao autocuidado, que aí se aplica a tudo, frente a uma saúde mais consciente, frente a um estilo de vida não punitivo, não que te julga, mas que você tem a intenção genuína de se cuidar. Isso acho que pode favorecer um cuidado mais consciente e relações, inclusive, mais conscientes. Por isso acho que tudo isso se aplica a diferentes situações. Faz sentido isso para você? Faz. Eu vou te dar até um exemplo. Se você... Eu acho que a espiritualidade devia ser algo que devia ser praticado que nem exercício físico, sabe? Para você ter um condicionamento físico, não adianta você ir na academia uma vez por semana. É melhor do que nada, tudo bem, Sim, concordo. sim. Mas se você puder ir mais vezes, Sim. você faz. Com constância. Não é? Então, o poder da oração, o poder de um momento aonde... De meditação, de conexão. De conexão, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu não sei meditar. Eu não sei meditar porque eu paro... não rezo. Sabe? Tipo assim, a meditação pede para não pensar em nada. Como que eu não penso em nada? É só parar que os pensamentos vêm. Então, naquela hora, aonde você... Rezar um Pai Nosso, a oração universal. Sim. Se você começa rezando um Pai Nosso, uma conversa com Deus, ou num momento de introspecção, mas que você ache um lugar, por exemplo, aonde você mora, faça um pequeno recanto aonde você se sinta bem.
use o que você quiser, use uma flor, use alguma coisa relacionada à sua religião, ou seja o que for, use um copo d'água, por exemplo, mas comece a ter um momento de plenitude, de Aham. transcendência. Isso, se você fizer como um exercício diário, você vai estar alimentando um aspecto inerente da natureza humana, que é o lado da espiritualidade. Vera, obrigado. E você já respondeu, inclusive, ou já abordou um assunto de uma pergunta que eu ia te fazer. E aí, só complementando uma coisa evidente, com o exemplo do Pai Nosso, é só um exemplo, pode ser que o Pai Nosso não faz sentido para você, Pode ser o que mas, for. Um mas mantra, pode ser o que for. só tentar descobrir, eu acho, Vera, dentro da própria realidade, do próprio contexto, o que faz sentido. E aí Sim, experimentar, e aí ver, perché pode ser que não seja meditação, pode ser que seja conexão, pode ser que não seja oração, mas um momento onde você possa estar um pouco mais centrado, um pouco mais atento, um pouco mais consciente. E aí sim, evidentemente, o pensamento sempre virá, perché è normale, perché acontece con todos os seres humanos. Ma de repente, no momento che a gente sta mais presente, si dà conta che a mente sta indo embora, aí eu consigo, per esempio, con una respiração, mi riconectar com o momento presente. Não é um problema ter o pensamento, acontece com todos. É quando a gente se engaja em pensamento demais, aí chamar a mente de volta. Por isso, é claro, não existe faça isso. Porque cada ser, cada um é um. Mas esta dica que você deu de tentar encontrar um momento no dia ou quando for possível sim. de conexão, aí pode ser de Eu diria transcendência. até de se desconectar com este mundo externo, Se corrido, tá? riconectar um E se pouco. reconectar com o teu eu. Uhum. Aproveitando uma frase sua, isso não faz sentido? Faz. Faz sentido para Faz você, Vera. É sentido? para mim, Eu, Andréa, a- faz eu sentido, acho que sim. se a gente Sim. promover esse tipo de experiência, eu acho que isso vai de encontro à nossa natureza humana, E né? Que aí, é próprio do humano se reconectar com ele mesmo, necessário até. Vera, você sabe das coisas e você compartilha muito bem, gratidão. Evidentemente, Vera, é claro que a gente está aqui rifletindo, trocando ideia, não dando, sei lá, trasmitindo verdades. Evidentemente, você até disse a sua escala, a abordagem que você faz, por exemplo, com as pessoas que te propõem, que te procuram e aos quais você oferece o seu profissionalismo, os seus cuidados. Que evidentemente a gente não pode impor nada para ninguém, certo? Ou seja, o fato que você possa abordar questões ligadas à espiritualidade ou à religiosidade, o fato que você explora determinadas temáticas, não significa que você vai invadir a vida da Não, seria uma pessoa. violência Exatamente, religiosa. exatamente. Por isso, Não, explica um pouco isso como não, fechamento, por não, favor. não, não. Impingir uma determinada religião, isso seria uma violência Sim, exatamente. religiosa, não. Mas eu Abordar, diria, sim, em primeiro lugar, eu abordo a questão da espiritualidade, que já é algo muito interessante. Uhum, Você uhum. sabe, Botoni, eu vou te contar uma coisa. Teve uma época da minha vida que foi, aonde eu trabalhava, foi feita uma enquete de quais eram as 3 perguntas mais comuns que eram feitas para os profissionais de saúde. E quando entrevistaram um dos médicos, ele falou assim: olha, as perguntas que os meus pacientes falam é: a primeira, doutor, eu vou me curar? O que eu tenho? O que eu tenho? Tem cura? Mas era muito interessante que o paciente falava assim: doutor, o senhor acredita em Deus? O senhor acredita em vida após a morte? Ou seja, há uma necessidade
E cada vez mais isso está vindo à tona deste paciente sentir no profissional que o atende algo transcendente que não seja somente material da doença física. Ou exclusivamente tecnico, vamos dizer. Entende? Então, que profissional é esse que está na minha frente? O que ele acredita? E quando há essa ligação, isso forma um vínculo indestrutível. E vou lhe falar, as respostas físicas deste paciente frente ao tratamento proposto, elas são muito mais positivas. Por isso é uma verdadeira conexão. É uma conexão, sim. Gratidão, Vera. Eu que agradeço muito de estar obrigado. podendo falar Espero de um que assunto você que eu gosto tenha tanto. aproveitado.